você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você vai saber instituições e pessoas que têm iniciativas que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto. Hoje quem está aqui comigo no estúdio é um pessoal bem conhecido aqui na cidade. Hoje nós vamos falar sobre a ACD. Quem está comigo é a Adriane Cirelli, que é a presidente voluntária da ACD, e o Éder Jacob de Souza, que é o gerente administrativo. Então, eu nem vou me prolongar mais. Acho que todo mundo conhece um pouco da ACD, mas para quem não conhece, para quem chegou em Rio Preto agora, o que é a ACD, gente? O que ela faz aqui em Rio Preto? Bom, primeiro dizer, né, que nós participamos de uma rede maior, que é nacional, né? Nós somos a única unidade da ACD, a ACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, né? Esse nome surgiu há 69 anos, porém hoje atendemos crianças, jovens, adultos e idosos, né? Na época, quando surgiu por conta da poliomielite, que hoje, graças a Deus, né, está erradicada. Mas hoje a gente faz um trabalho bem mais amplo aí, com adultos, com idosos, então acho que é importante salientar isso, porque embora o nome, né, remeta simplesmente à criança, a gente tem um universo maior. Estamos em Rio Preto há 10 anos. Nossa, já faz 10 anos. Fez 10 anos em dezembro do ano passado. Então, assim, é uma instituição que nasceu com um compromisso ético nacional, né? Parece brincadeira, mas às vezes eu vou ao banheiro e olho assim uma parede de granito, eu penso, nossa, se fosse nessa gestão a gente não ia aprovar esse orçamento, né? Então, a gente carrega esse compromisso ético porque o senhorzinho lá do Nordeste, a senhora lá do Rio Grande do Sul, de Goiás, né, facilitou, juntamente com a parceria, né, com a prefeitura local que forneceu o espaço, para que a gente tivesse aquela estrutura. O que nós fazemos? Né? Trabalhamos a reabilitação física. Agora, como nós voluntários dizemos, né, dentro do nosso olhar, que nós transformamos a deficiência física em sorrisos. Sim, e quem vai até a ACD pode ver bem isso, né, Adriane e Éder? A gente já fez várias matérias lá e eu acredito que vocês estão até acostumados com a imprensa rodando por lá. Que bonito esse trabalho, né? Então, assim, vocês atendem de criança até idosos. Até idosos. Essas pessoas chegam até vocês como? Normalmente elas chegam por um encaminhamento médico, né? 90% chega para a fisioterapia, mas independente do encaminhamento, ele passa por uma avaliação da nossa equipe multidisciplinar, esse é um diferencial da ACD, né? O profissional trabalha em equipe, então são reuniões semanais, tem sempre aí o seu momento de avaliar esse paciente com a equipe, não só, né, com o tratamento dele. E às vezes ele sai da avaliação inicial ali para 5, 6, 4 terapias, com um olhar para a família, né, com um olhar para a aceitação. A deficiência não é fácil, né? Acho importante dizer isso. É algo inesperado na vida daquela família, né? E um ponto que a gente sempre diz, qualquer um de nós pode vir a ser um paciente da ACD. Né? Não é porque não nascemos com deficiência que nós não podemos nos tornar um deficiente a qualquer momento. Sim, porque vocês atendem tanto aqueles que nasceram com a deficiência quanto aqueles que adquiriram, né? Nos últimos anos, o que a gente tem percebido? A porcentagem de jovens e adultos vem crescendo, né? Nós já estamos praticamente equiparados, né? Hoje, a gente pode dizer que 48% é infantil, né? E 52% é adulto. Está em tratamento. Infantil é de quanto a quantos anos? Vai depender de cada caso, né? Tem criança com 6 meses já começa as terapias, 6 meses, né? E a gente considera criança até os 17 anos e 12 meses, 11 meses, né? Então, hoje a gente pode dizer que 48% é infantil, criança, né? E 52% adulto. É bem equilibrado. Bem equilibrado. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes que é uma equipe multidisciplinar, é isso? Quem é essa equipe multidisciplinar? Que tipo de terapias que a ACD oferece? Nós temos os médicos, né? Nós temos a musicoterapeuta, a fonoaudiologia, a pedagogia, a psicologia. Eu estou fazendo pela ordem das salas, pela fisioterapia tanto solo quanto aquática, que é um diferencial nosso, né? A gente vê pacientes com ganhos significativos no processo de reabilitação na água.
Às vezes a gente não consegue isso no solo, quando oferece, né, o meio aquático, você vê o avanço, né, e temos também a terapeuta ocupacional. Enfim, tem toda uma equipe com um olhar, né, muito competente, seguindo os protocolos da ACD de São Paulo, né, para que a gente possa, né, fazer o uso dessa marca. A gente tem um protocolo de atendimento que visa muito a questão da competência e a questão da humanização, né? Semana passada mesmo, chegando lá, eu vi uma cena que eu fiquei pensando muito, vou dividir com vocês aqui. Um dos nossos médicos estava indo embora, já no estacionamento, e uma mãe se aproximou dele com uma criança, né? Eu estava estacionando, parei, ele voltou com a mãe e a criança para o consultório, né? Então, isso nos enche de muita alegria, de muita gratidão, de saber, né, que a gente, diante de todas as dificuldades, consegue manter um tratamento humanizado, né? Porque provavelmente ele sentiu ali a necessidade de retomar com aquela família. Então, nós realmente preconizamos por essa questão da humanização. E também o paciente se sentiu à vontade de abordar, né? Sim, Porque sim. às vezes existe essa distância de você, do paciente não ter Sim, essa liberdade. exato. E ali a gente percebe que, pelo menos nesse caso, Sim. teve. O que é também um pouco, eu acredito que um desafio, porque vocês atendem muitas pessoas. Sim. De muitos lugares. Sim. Eu queria que vocês me dissessem esses números. Quantas pessoas, quantos atendimentos, de quantas cidades? Hoje nós temos convênio com 16 prefeituras, né, conveniadas. Hoje nós geramos em torno de 2.300 atendimentos mês. Tá? Em atendimento, 638 pacientes. Né? E nós temos uma fila de 2.238 pessoas aguardando para ser atendida. Né? É um processo longo, né, a terapia. Então, a gente só vai admitir o paciente que esteja na fila assim que tiver alta um paciente que está em atendimento, né? Então, esses são os números aí. A gente pretende zerar essa fila aí. Só Deus... Um dia, né? A gente e esses precisa. pacientes são só daqui da região, Éder? A maioria da região. A maioria da região. Mas a gente vê que tem gente que vem de longe. Nós temos pacientes de Bitinga, Matão, né? São pacientes que andam 400, 200 e poucos quilômetros aí. Todo dia? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Esses pacientes, então, eles vêm conveniados das prefeituras também? Ou... Sim, conveniados. Conveniados da prefeitura. Isso. Vocês recebem repasses dessas prefeituras todas? Recebemos. Sim. Temos a prestação de conta para todas essas prefeituras também. Sim. Né? O mesmo tratamento que é oferecido, né? De alguns anos para cá, privilegiamos muito São José do Rio Preto, né? Que é o nosso maior mantenedor. Porque lá no início, 600 pacientes dessa região se deslocavam para São Paulo. Sim. Né? Então, no início da CD, houve assim, um grande número de pacientes da região, né? E Rio Preto parece que demorou um pouco, né? Para conhecer o trabalho, para aderir. Hoje nós invertemos. Hoje nós temos 2/3 de pacientes de São José do Rio Preto e 1/3 de fora, né? Muito aí dentro do nosso acordo, da nossa cumplicidade com o município, mas também mantendo aquele olhar, né, daquele que necessita, das prefeituras que são conveniadas. Teve todo um trabalho aí de bater na porta, né? Algumas prefeituras nós tivemos que, infelizmente, desligar os pacientes. Né? Que é uma tristeza. Né? Que é uma tristeza, mas a gente tenta, né? Quando a prefeitura não faz o convênio, realmente a gente não consegue manter isso por orçamento próprio. Sim. Por muito tempo. Uma das vezes que eu estive lá conversando com alguns pacientes e profissionais de vocês, eu acredito que foi a psicóloga, ela me disse que às vezes até os pacientes vão na prefeitura e fazem essa campanha. As mães brigam, procurar o Ministério Público e vão lá na sala perguntar que documento que precisa. O que a gente acha interessante, complementando isso, as prefeituras, né, do porte pequeno, o acesso das mães ao vereador, presidente da Câmara, ao prefeito, o próprio prefeito, é fácil, é rápido. Né? Então, elas conseguem ter o contato com essas prefeituras, né? O acesso a essas autoridades. Né? Elas mesmas fazem Elas essa conseguem campanha, e né? conseguem, vem com a notícia, conseguimos, manda a documentação. E tem prefeitura que nos convida uma vez por ano, normalmente na renovação do convênio, né? Então, nós vamos à prefeitura, é uma solenidade mesmo, renova o convênio, tira foto, faz toda aquela divulgação para a população, né? E a gente trabalha para isso, trabalha para servir justamente, né? Porque a gente sabe que a nossa forma de trabalhar, nós vivemos num país
Brasil, né, que tem na sua saúde os moldes aí SUS, convênio e particular. Né? Então, se você liga no consultório médico, se você é convênio, você vai ser atendido numa data, se você é particular, é outra data. Sim. E lá, o nosso trabalho, nós atendemos a todos da mesma forma. Né? Então, às vezes, a gente percebe que nós somos meio, né, fora dessa caixinha, né, da saúde. Isso não significa fora no sentido de não cumprir as regras, né, de todas as normas, né, de todas as prestações, mas é um jeito diferente, né? E é um jeito que a gente sonha que um dia o nosso país, né, alcance isso, que todos, né, independente da sua condição financeira, possam receber o mesmo tratamento com os mesmos profissionais, né, com a mesma carga horária, né, e com qualidade, né? E com qualidade. Então, eu como mãe, né, por que eu aceitei ser presidente voluntária? Porque eu sou mãe. Né? Então, primeiro eu vivi na maternidade o que é precisar do processo de reabilitação para depois me colocar a serviço daqueles que hoje precisam, né? Se colocar no lugar do outro, o outro sendo você mesma, e se todo mundo pensasse assim, né? Hoje a gente está conversando aqui com a Adriane Cirelli, que é a presidente voluntária da ACD, e com o Éder Jacob de Souza, que é o gerente administrativo. Eles estão esclarecendo aqui as nossas dúvidas e contando para a gente como que funciona a ACD. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, você não saia daí. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Você sabia que a manutenção de aparelhos auditivos deve ser garantida pelo SUS? Uma decisão da Justiça Federal, válida para todo o país, determina a inclusão do serviço no Sistema Único de Saúde, que terá de fazer a troca de peças até mesmo em casos de mau uso, perda ou roubo. Sem manutenção, muitos pacientes, a maior parte crianças e adolescentes, acabavam tendo de retornar à lista de espera por um novo implante, gerando ainda mais custos para os cofres públicos. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje a gente está conversando sobre a ACD e quem está aqui com a gente é a Adriane Cirelli, que é a presidente voluntária da ACD, e o Éder Jacob de Souza, que é o gerente administrativo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho em linhas gerais o que é a ACD, os tipos de atendimentos. E agora eu queria que vocês me contassem para quem está em casa, qual que é o perfil do paciente da ACD? Quem que chega até vocês? O Éder falou no primeiro bloco que era metade de criança, metade de adultos, mas quem são essas pessoas? Bom, nós temos as lesões, né, que nós atendemos. Então, por exemplo, a questão da paralisia cerebral, da mielomeningocele, as lesões adquiridas, às vezes por um trauma, né? O que a gente vem percebendo nos últimos tempos, né, é que a gente acaba ampliando o nosso leque de atendimento. Por exemplo, um diabético. A pessoa, às vezes, ou porque não se cuida, ou por uma complicação da doença, vai para uma amputação. O amputado é nosso paciente, né? Então acaba chegando para a gente. Jovens, né? Infelizmente a gente tem recebido jovens, às vezes, né? Como nós costumamos dizer, os bombados de academia, né? Mas que vão para balada, que bebem, né? E sofrem acidente, às vezes ficam meses em UTI, tem paciente lá que ficou 60 dias em UTI. E todos esses pacientes trazem uma fala que eu acho importante deixar aqui. Nunca achei que fosse acontecer comigo, né? Tem um paciente que... E ainda mais o jovem, né? Porque o jovem se sente onipotente. Sim. E nunca vai acontecer comigo, né? Perigo é coisa de mãe, né? Para mim, não, né? Então, esses dias, conversando com o jovem, ele disse assim, olha, eu estava acostumado a beber, eu sempre bebi. E a minha cervejinha, tranquilo. Mas aquele dia eu dormi, tinha uma curva, eu não fiz, né?
Então, assim, aí vai tendo todo um desdobramento, inclusive familiar, né? Às vezes nós tivemos um caso, assim, de um paciente lá que era pedreiro, que toda sexta-feira bebia, e a esposa toda sexta-feira brigava com ele, dizendo daquele perigo. Quando ele se acidentou, ela disse, olha, eu não vou cuidar de você, né? Aí a filha de 13 anos que foi para o hospital, foi cuidar do pai, né? Até por esse processo de ter sido tão comunicada na família. Então, eu acho importante reafirmar que qualquer um pode vir a ser paciente da ACD, né? E enquanto a gente tem um controle disso, né, a gente tem que usar de todas as formas de precaução, de cuidado, né? Se bebeu, realmente não dirige, não pegue a sua moto, né? A questão de moto lá é uma coisa recorrente que a gente vê chegando sempre, né? Tem um processo de reabilitação, porém a vida nasce de uma nova forma. Sim. Acho que vale a pena reforçar também o que a Adriana está dizendo. Nós temos um paciente que foi assistir um rodeio e então a gente pede para o pessoal tomar bastante cuidado. Como a Adriana já disse, né? Se beber, não dirija. Então, tomar bastante cuidado, procurar só se divertir mesmo, né? Rodovia é sempre... Exatamente. E muita gente pega rodovia de moto. E a gente tem uma região aqui que a BR acaba servindo como uma rua, né? Sim. Todo mundo, eu acho que já passou por ali. Sim, está melhorando, mas tem que ter a prudência. E como você disse, a gente nunca imagina, né? E outra questão também é que os AVCs hoje, que a gente tem percebido lá, paciente de AVC na faixa dos 40, 47 anos, né? A gente tem paciente, por exemplo, de AVC que era guia turístico, falava várias línguas. Aí o AVC justamente, né, deixou como sequela a perda da fala, né? Então, toda a nossa qualidade de vida, a questão, nosso ritmo de vida, o não cuidado com a alimentação, né, com a questão física, e a gente vê que realmente isso não é coisa que médico fala. O que a gente sente lá é que realmente isso acontece, né? E está ali. Então, assim, nós ficamos muito felizes quando as escolas nos visitam. Então, para você conhecer um pouco desse trabalho, você acompanha agora o vídeo institucional da ACD. Tratar, reabilitar, reintegrar à sociedade crianças, jovens e adultos com qualquer tipo de deficiência física. Esta é a missão da ARCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de São José do Rio Preto. A única afiliada da ACD no interior de São Paulo, referência para quem está longe dos grandes centros de reabilitação, onde a força de vontade e a ajuda das pessoas estão presentes o tempo todo. A ACD, para mim, é a família. Eles falam até você ficar bom e eu vejo que é isso que está acontecendo. Em 3 meses que eu tive bem melhor aqui, fazendo aqui a articulação que eu estou fazendo, minha voz ficou excelente já. Aliás, nem a palavra, a minha voz mudou também, então excelente. Desde 2008, a ARCD transforma a vida de milhares de pessoas. A ACD trouxe vida, né? O Francisco tem ossos de vidro, ele tem bastante deformidade e a gente estava em busca de um tratamento. E a ACD foi a melhor coisa que apareceu, porque a partir do momento que ele começou a fazer as terapias, a hidro, a dor dele sumiu. Hoje ele tem, assim, né, Francisco, mais resistência. Depois que eu comecei a frequentar a ACD, eu não estou tendo mais fraturas. Tantas fraturas não tinha antes. Eu estou mais forte, mais resistente, né? Eu gosto muito da ACD Rio Preto. A ARCD se destaca pela excelência dos tratamentos. Todo mês, mais de 2.000 atendimentos são realizados por uma equipe de médicos e profissionais de diversas especialidades. 8 tipos de clínicas são oferecidos na associação, que vão desde tratamentos para pacientes com doenças congênitas até pessoas com sequelas físicas adquiridas. Nós trabalhamos com a terapia individual, né? Cada criança e cada adulto tem um horário para ele, né? Voltado para a terapia, pensando naquele paciente. O nosso diferencial é o vínculo com a criança, né, ou o adulto, e com as famílias. Dessa forma,
a gente consegue um tratamento mais claro, né? Nós conseguimos um apoio maior da família e um apoio maior da própria criança ou do adulto dentro da terapia. Mas para manter tudo isso funcionando e ampliar os atendimentos, é preciso contar com o apoio de várias pessoas. Voluntários que dedicam tempo para ajudar quem mais precisa. Aqui na RCD, né, que é conhecida como ACD Rio Preto, toda a gestão é feita por voluntário, né? Então nós voluntários construímos isso no dia a dia. E a pergunta que fica, como pode ajudar? Né? Você pode ajudar como pessoa física, como pessoa jurídica. Você vai comemorar o seu aniversário, por exemplo, você pode fazer um aniversário solidário, reverter para a instituição. Você, gestor, pode criar um evento na sua empresa, no seu local de trabalho, a entrada como um brinquedo, como uma doação. Você pode doar roupas para o nosso bazar, você pode entrar no nosso site, no PagSeguro, fazer a sua doação. Você pode ser um mantenedor, aquele que colabora mensalmente conosco. Ou você pode doar aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo, né? Usar o seu tempo em favor de alguém, e isso é o que os nossos voluntários fazem aqui diariamente. A preocupação em manter a transparência das doações é um compromisso que a RCD de Rio Preto tem com toda a sociedade. Os valores arrecadados são divulgados nas redes sociais e no site. Todos ficam sabendo como e onde esses investimentos são aplicados. Aqui na RCD é assim. Cada passo, uma grande conquista. E cada ajuda, uma vitória. Ajude também a RCD de Rio Preto. Com o seu apoio, podemos ir muito, muito mais longe e tornar a vida de muitas pessoas mais feliz. Você viu então aí como funciona o trabalho da ACD, e se você ficou curioso e quer até lá conhecer, a ACD fica na Avenida da Luz, 2525, no Jardim Maracanã, e o telefone é o 17-3201-1515. Eu quero agradecer muito a Adriane Cirelli, que é a presidente voluntária da ACD, que esteve aqui com a gente hoje, e o Éder Jacob de Souza, o gerente administrativo. Esse programa você acompanha aqui na nossa programação e também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui, até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.